Cê é louco, família, já começamos como? Na, na atividade mais braba, cê é louco, já pra chegar com o coração quente assim de hoje de classe, tá ligado? Já começar a terça-feira da revolta, mano, nossa. Eu sempre coloco as músicas no aleatório, tá ligado? A gente deu sorte aí que veio uma, putz, só veio pedrada atrás de pedrada, um bagulho muito louco, nossa. Olha, tô até com calor agora. É, parça. Dá vontade de que. É, dá vontade, hein? Falar pra você. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu fiquei. Nossa. Ai, ai. Por mim, mano, dava pra ficar só ouvindo essas músicas aí, mano. Não precisava nem de leitura. As músicas já tá falando tudo que tem que ser dito aí, mano. Ai, ai. Depois eu dou uma ouvida aqui. Já tô salvando aqui. Cadê? Vou ter que clicar no link aqui. Vai. Clica no link. Aí, confirmar. Bora. Tô abrindo aqui no celular pra ver qual música que é, hein, parça. Nossa, olha. Realmente, salve, salve, camarada Amanda. Salve, salve pro camarada Chazé que tá dando uma atenção. Opa, depois eu vou dar uma atenção nessa daqui, hein. Deixa eu copiar o link aqui. E deixar aqui salvo. E aí, como vocês estão, família? Vocês estão tudo bem? Vocês estão tudo suave? Como está indo esse começo de semana de vocês? Enfim, acho que hoje é nada mais válido do que eu, inclusive, trocar uma ideia sobre como foi o ato de ontem. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, né? Vou falar bem breve, vou ser o mais breve possível, tá ligado? Acho que não. Enfim, eu não preciso ficar me aprofundando no que rolou ontem, mas coisas mais superficiais que eu quero trazer sobre o que rolou ontem, tá ligado? Deixa eu postar aqui no Insta, dá aquele salve que nós estamos. Que nós entramos, colhem. E hoje a gente termina então de ler Clovis Moura, né? Inclusive, eu preciso ver com vocês, família. Se a próxima leitura, porque que acontece? Eu acho que na terça que vem eu começo outra leitura, mas na quarta não. E a gente tem 2 livros pra ler, né? Um vai ser As Prisões, do Kropotkin, e o outro vai ser o do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Eu preciso saber qual vocês querem que eu comece na terça. Por que, Marcos, você não vai começar o Filosofia do Direito agora? Enfim, o Filosofia do Direito é um livro muito extenso, né? Um camarada me enviou. E aí eu troquei uma ideia com o Alisson, né, o professor. E aí o professor Alisson, ele me chamou para algumas aulas sobre Hegel e sobre Marx. Então eu ainda vou ter um aprofundamento sobre as leituras. E ele falou que vai me dar a última edição, porque na última edição a questão marxista é aumentada. Portanto, vai ficar um pouquinho pra depois, porque aí eu vou precisar estudar um pouco o livro, vou precisar dar uma lida, vou precisar separar o que a gente vai ler, o que a gente não vai ler, enfim, umas coisas assim. Então, entre Kropotkin e Silvio Almeida, qual vocês querem a leitura na terça? Enfim, vai de vocês. Hoje a gente vai aqui terminar o livro do Clovis Moura e amanhã a gente vai terminar o livro da Angela Davis, né? Caracas, as leituras foram rápidas, né? Tipo assim, parece que a gente começou ontem e eu peço até perdão. Faz votação no Insta, fechou então. Vou fazer votação no Insta assim que eu sair da live. Queria pedir perdão, primeiramente, por não estar fazendo tantas lives, tá, família? Desculpa mesmo, mas enfim. Quem tá acompanhando aí no Insta viu que, tipo, ontem, por exemplo, eu fui ver aula à tarde pra conseguir participar do ato à noite, pra não perder nada de conteúdo de aula, enfim, tá toda uma zona assim. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer essa live, mas eu ia fazer aula à tarde também, e aí eu consegui que eu não vou ter aula da tarde na verdade, só vou ter aula à noite, só que eu tenho que chegar mais cedo porque eu tenho reunião hoje também, e quinta tem ato lá na USP, enfim, tá tudo tipo uma correria tremenda. Então, antes de me apresentar, antes de falar do meu podcast e tal, eu quero falar de 2 lutas dessa semana, principalmente essas 2 lutas. Não vou entrar em papo de eleição, qualquer coisa, pode me mandar no Insta, que a gente troca essa ideia. Insta ou Twitter, eu acho bem melhor, tá aqui embaixo. Mas o que acontece? Ontem a gente teve aí o ato em solidariedade aos povos Yanomami, um ato que começa com um chamado autônomo, e depois a gente tem a incorporação da galera do povo Guarani-Mbiá do Jaraguá, como lideranças, né, no sentido de eles serem, né, por ser, acho que talvez o maior povo que estava lá presente, que é daqui de São Paulo, então a gente está, né, trazendo eles aí, eles conseguiram colar, graças a Deus a gente conseguiu juntar dinheiro para busão e pá, conseguiu levar eles, e eles que tomaram frente aí no ato. O que
que acontece? Foi um ato totalmente esvaziado. A galera de partido tinha 2, 3 pessoas. E surpreendentemente, a galera que fazia parte do bloco combativo, assim, eu vi uma galera ali que tinha muita gente. Só que, quando a gente chegou lá, a gente não tinha muita gente, saca? Tipo, a gente tinha do PT o Suplicy, a gente tinha uma galera do pessoal de várias correntes assim, mas tipo, pessoas soltas. Tava tudo assim, tá ligado? E a gente conseguiu ocupar 2 faixas da rua, o que já é uma coisa interessante, mas foi um ato totalmente esvaziado. A polícia prometeu, né, deixou a gente ir até disse que ia deixar a gente até o Memorial Anchieta, que fica ali na Consolação. Quando a gente chega ali na Praça do Ciclista, eles já tinham armado pra gente não sair. Um monte de polícia na frente, um cordão pra acompanhar a gente pros carros não atropelarem e carros da polícia atrás. Tipo, meio que no sentido de, vocês podem tentar fazer qualquer coisa, vocês não vão conseguir. Inclusive, eles falaram que iriam utilizar métodos de contenção. Mas não apenas. 2 vezes, no meio desses atos, 2 PMs, tipo, que estavam fazendo nada, que estavam, tipo, distantes de mim ou pro outro lado, viraram pra tentar gravar minha cara. Assim, tipo, foi um bagulho bizarro, foi absurdo. Inclusive, Mano e Snipe sempre dando um apoio demais nessa questão. Mas assim, saca, tipo, a social-democracia, eles disponibilizam caixa de som pra ficar tocando música, caminhão e tal, não sei o quê. E eles não disponibilizaram uma caixa de som, mesmo com o parlamentar deles lá, eles não disponibilizaram uma caixa de som pra falar. Teve falas que a gente teve que fazer no modo de jogral, né? A pessoa fala e a gente repete, pra que todos do ato pudessem ouvir. Isso que era um ato pequeno. Então, tipo assim, você vê realmente um descaso tremendo com essas mobilizações. Felizmente, eu conheci uma galera que eu queria conhecer e eu vi pessoas ali que realmente estão comprometidas com a luta, tá ligado? Sabe quando você olha e você fala, pô, beleza, aqui a gente tem uma galera realmente que a gente pode ter essa confiança e pá. Mas assim, foi difícil, família, foi difícil. Foi um bagulho bem intenso, assim, decepcionante, eu acho, tá ligado? Acho que decepcionante é a palavra. Porque você vê em certos momentos uma mobilização triste os partidos usarem um ato desse pra propaganda. Não, então, eles nem usaram pra propaganda porque não tinha gente, tá ligado? Não tinha nem bandeira. A galera tava com a camisa, assim, não sei o que, mas assim, 2, 3 pessoas. Majoritariamente eles não compuseram nem com força. Quer dizer, né? Enfim, tem um partido aí, mas são questões e questões. E aí é outra discussão. Assim, mas eles, por exemplo, não levaram bandeira e tal, não sei o que. O que me deixou decepcionado realmente foi a falta de força, tá ligado? Tipo assim, eles não ajudaram na divulgação, não ajudaram na composição, não ajudaram em nada. E aí depois vão falar, aliado, vão lançar uma nota sobre como foi, não sei o que, porque lançou 2 militantes lá, 3 militantes e tal. Exato, não chegou. A galera simplesmente não ajudou nem na divulgação. Essa é a grande questão. E aí, enfim, é um dos grandes problemas aí que a gente tá tendo. Só que aí, o que acontece? Foi um bagulho interessante, tá ligado? Porque assim, quando a gente tava no MASP, porque a gente tava ali no MASP, eles falaram, ó galera, vocês podem ocupar a calçada porque o MASP vai desabar e não sei o que se vocês ficarem aqui e tal. A gente nem tava vendo muita gente. Ridículo primeiro essa desculpa, beleza. Aí, qual foi a sugestão da galera? Porque a gente tava sem, o povo Guaranimbá não tinha chegado ainda, então tava meio que uma galera, né? Tava o Suplicy, a camarada do pessoal da bancada feminista, algumas lideranças indígenas ali conversando, eles falaram, e aí, o que vocês acham da gente ocupar a rua? Vamos, pum! Assim, eles perguntaram todo mundo, vamos! Pum, foi, ocupou a rua. Isso daí é mais do que a social-democracia fez nos últimos meses, isso que a gente tava ali, sei lá, em umas 100 pessoas, se pá nem isso, tá ligado? E a gente ocupou a rua, foda-se, simplesmente foda-se. Então, enfim, tem algumas coisas aí. Outra questão, inclusive eu vou postar saindo da live aqui. Quinta-feira, na USP, haverá um ato entre o Restaurante Central e a SAS, né? Que a SAS é a entidade de auxílio da USP. Por quê? As aulas começaram em janeiro, fevereiro, março. As aulas começaram em março. Em abril, ocorre o cadastro dos auxílios, né? Tanto das pessoas que estão entrando, como das pessoas que trancaram o curso e reabriram e tal, não sei o quê. O maior auxílio, que é um auxílio de R$500, que ainda não é muito, mas é um auxílio que garante certas condições, como por exemplo o transporte para a galera precarizada,
não foi depositado esse mês. Eles falaram que é porque é igual ao trabalho. Como você se cadastrou mês passado, você começou a estudar esse mês, já são 2 meses já de aula, você só vai receber no mês que vem. Só que tem uma galera que precisa da grana. E as aulas começaram em março. As aulas não começaram agora. Então vai estar ocorrendo essa mobilização aí. Além disso, a gente teve os problemas como, por exemplo, a questão da falta de energia na USP toda. Desde os moradores do CRUSP ficaram sem energia, até as pessoas que ainda faziam coisas no campus, porque a gente já tem trabalho, a gente tem institutos abertos, a gente tem gente que precisa. E a resposta da universidade, como sempre, é uma resposta vaga e chula no sentido de foi um erro de fornecimento, a gente está ajudando a resolver. Ponto. Acabou. Dane-se todos os problemas que aconteceram lá. Inclusive, estão rolando denúncias que não me cabe falar aqui, mas eu compartilhei no Twitter, então escreve lá, denúncia, @morcego_marcos, vai estar lá no 600, eu compartilhando a denúncia de uma parceira da USP, tá ligado? Então assim, é um descaso tremendo do que está acontecendo. Uma das disputas é essa, outra disputa é a questão das moradias, porque não está sendo cedidas moradias suficientes pra galera precarizada, pra galera que vem de longe, pra galera pobre, pra galera preta. Enfim, são inúmeros motivos, né? Quem tá acompanhando aí viu que a gente tá todo dia reclamando de alguma coisa diferente lá no campus da USP. Tá realmente complicado tudo que tá rolando lá. Mas é isso. Basicamente, eram esses os recados que eu tinha pra dar. A gente vai estar compartilhando, vai estar conversando, vai estar divulgando. Outro recadinho. A gente está esperando a confirmação de uma live com a camarada Juliana Paula Magalhães. É uma live onde a gente vai falar sobre Pachucanes. E vai ter sorteio, a live vai ser no YouTube, vai ter sorteio nessa live de 2 bolsas para o Classe Esquerda, para o curso dela sobre Pachucanes e Introdução ao Direito. Família, eu tive a honra de presenciar ela falando presencialmente. Inclusive tem um trechinho lá no meu Insta. É de ficar sem palavras. Vocês acompanham a live, vocês vão ver. E eu recomendo fortemente que façam o curso dela. Tá? Recomendo fortemente pra caralho. Então a gente vai estar sorteando a bolsa aí. Enfim, a gente ainda tem que marcar a data certinha. Eu já divulgo pra vocês assim que sair a data certinha. Além disso, pra galera de São Paulo, a gente tá vendo de criar aos sábados um grupo de leitura e estudo, tá, família? A ideia inicial é uma discussão sobre marxismo e Estado. Enfim, que é a minha área de desenvolvimento, de pesquisa, de estudo principal. Eu não falo sobre direito, né? Mas aí, enfim, a galera que fala sobre direito aí pode trazer coisas e tal. E aí ainda tenho que montar mais ou menos como que vai ser o projeto, o planejamento, ainda tenho que conversar, mas o espaço já tá garantido e pá, não sei o que. Enfim, é isso. Bora pra leitura, que hoje tem bastante coisa pra ler? Então, antes de começar, aqueles recadinhos básicos de sempre, família. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, @morcego_marcos_, no Insta e no Twitter, onde a gente posta, divulga mais coisa, onde a gente comenta, onde a gente pode falar mais diretamente sobre as coisas, né? Porque aqui a gente tá menos vezes. Além disso, um outro lugar onde a gente está produzindo conteúdo são nos podcasts. A gente está no podcast Caverna do Morcego em praticamente todas as plataformas de podcast. Eu não sei nenhuma que a gente não tá, mas deve ter uma ou outra aí que a gente não tá, mas assim, ninguém nem conhece. Além disso, a gente tem aí as formas de apoiar o projeto. Seja pelo apoia.se/cavernamorcego, que é o nosso apoio coletivo, seja pelo Pix, mpbl97531@gmail.com, e o QR Code está aqui. A feira da Unesp já acabou, então a gente vai voltar, deixa eu mudar aqui, pro que era antes, eu não sei se vocês lembram, mas cupom de desconto, #morcego na autonomia, 20%. Então, você utilizando esse cupom, #morcego na autonomia, você garante aí 20% de desconto nas compras no site da Autonomia Literária, tá, família? Queria lembrar vocês disso. O que mais que eu tinha pra falar de recado? Acho que são esses os recados. Além disso, pra quem quiser os livros que nós estaremos lendo, está tudo aí, família. Tudo aí, perfeitamente pra vocês. E, conforme a leitura for desenrolando, eu gosto que vocês falem, tá? A gente parou no meio do capítulo sobre articulação internacional. Se eu não me engano, a gente parou em Conexão em Sergipe, tá? É o nome do subcapítulo.
Opa, opa, opa. Salve, salve, camarada Lucas. Seja bem-vindo, camarada. Opa, queria agradecer aí, ó, Mariana Belúcio pela inscrição com o Prime. Muito obrigado, família, muito obrigado. Lembrando também que vocês podem se inscrever aqui na Twitch. Fox Boss também seguiu a gente. Stalinista Brabo, Croconou, Luan Dantas, Vessa Alves, Crowley Tenante. A gente tá quase com 1000 seguidores aqui. Inclusive, eu vou dar uma rodadinha aqui, família. Por quê? No podcast, só no Spotify, a gente passou de 1.900 seguidores. A gente tá com 1.910, mais ou menos, só no Spotify, família. Vocês têm noção disso? Bravos pra caralho. Muito obrigado pela força e pelo apoio que vocês estão dando. Vou dar aquela rodadinha de comemoração agora, até porque o camarada Lucas seguiu a gente aí, ó. Muito obrigado pelo follow, família. Então, abram aí. Ó, no livro, é a página 105. Lembrando que eu uso esse livro, Escravismo, Quilombo, Resistência ao Escravismo, da Expressão Popular, tá? A página 105 no livro. Na versão de vocês eu não sei, porque tem uma galera que tem a versão nova, uma galera que tem a versão antiga. No Drive, se eu não me engano, eu tô com a versão antiga dele lá. Salve, salve, Clara Mari 4, seja bem... Eu derrubei a água em mim. Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado por seguir a Caverna do Morcego. Então é isso. O Drive está no chat. Caso alguém mais queira o Drive para acessar o livro, é só digitar comando Drive ou digitar livro, alguma coisa assim que vai aparecer. Quase certeza que tá ativo isso daí, ó. Quer ver? Vou fazer um teste com vocês, hein? Alguém digita aí livro, por favor. Por favor, só pra fazer o teste. Só pra ver se tá tudo certinho. Só digitar livro, livros, enfim, algum desses dois deve dar certo. Não precisa digitar mais nada, só livro ou livros. Enfim, enquanto isso a galera vai abrindo aí o Drive. Aí, ó, livro já aparece. Muito obrigado, camarada Amanda, pela força. Boa! Tá funcionando. Então é isso. Eu vou começar lendo mais devagar. A gente tá lembrando. O capítulo é Articulação Internacional da Quilombagem, que é o último. Salve, salve, Oxebiana! Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo follow, camarada! Sejam bem-vindos. Deixa eu dar 2 rodadinhas, né? Clara Mari e Oxibiana. Vamos lá, uma rodadinha. Agora vamos pra segunda, Se eu não conseguir ler e ficar tonto, a culpa é de vocês, família. A culpa é de vocês. Então, lembrando, o capítulo é Articulação Internacional da Quilombagem e a gente tá na parte aí sobre conexão em Sergipe. Deixa eu separar meu lapisinho e meus marca-texto aqui, né? Importante. E, enfim, se eu bugar é porque eu acho que eu tô ficando resfriado, tá, família? Aí vocês não ligam muito. Normal. Bora lá, então. Em Sergipe, podemos notar que o movimento de São Domingos, e a gente está falando do Haiti, que foi a última discussão que a gente teve uma ressonância maior. Ainda segundo Luiz Motti, a primeira contestação surgiu na Vila das Laranjeiras, principal centro comercial de Sergipe, onde havia a maior colônia lusitana dessa província. A vila amanhece certo dia, 26 de junho de 1824, cheia de pasquins, que são pequeninos pedaços de papel grudados com cera de abelha nas portas dos locais mais destacados, com os seguintes dizeres: vivam mulatos e negros, morram os marotos e caiados. Este outro pasquim, enviado ao governador das armas de Sergipe, descreve com cores vivas os acontecimentos que culminaram na divulgação dos referidos pasquins. Então, teve esse papel que foi colado nas portas dos locais de quem morava lá, e teve um papel que foi enviado ao governador das armas. Senhor governador das armas, alerta! Uma pequena faísca faz um grande incêndio. O incêndio já foi lavrado. No jantar que deram os laranjeiras, os matacaiados se fizeram 3 saúdes. Primeira, a extinção de tudo quanto é do reino, a quem chamam de marotos. A segunda, a tudo quanto é branco no Brasil, a quem chamam de caiporas. A terceira, a igualdade de sangue e direitos. Que tal alegria bem alerta. Um menino, R., irmão de outro bom menino, fez muitos elogios ao rei do Haiti. E porque não entendiam, falou mais claro. São Domingos, o grande São Domingos, não houve manobra, Vossa Excelência, perdão. Tome cuidado. Os homens de bem confiam em Vossa Excelência. Só querem religião, trono e sistema de governo jurado no dia 6 de julho, Filordinho. E aí tá o Luiz R.B. em Brancos Pardos, que é um livro já citado antes. Portanto, existe esse medo dessa sublevação igual a do Haiti, que vai tomando corpo entre os senhores de escravos e os seguidores sergipianos. Repara que ele está falando para um senhor ali, deve ser alguém que morava ali e que estava avisando e falando, ó, a gente confia em você, a gente é gente de bem, né? Diz aqui, ó,
Os homens de bem confiam em Vossa Excelência. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, família? É mera coincidência. E lembrando, vocês podem falar, tá? Não precisam ficar calados. Por favor, conversem comigo aí. Continuando. Em 1828, um anônimo que se assina um cidadão escreve ao jornal Soldado de Tarimba, acusando Antônio Pereira Rebouças de sedicioso e organizador de um movimento igual ao que acontecera no Haiti. Vai dizer ele então no documento: sobremaneira maravilhado que o Rábula Antônio Pereira Rebouças, outrora secretário do governo de província de Sergipe, pesquisador de todos os seus honrados habitantes, com especialidade dos que pela pureza, riqueza, representação civil ou militar ofuscavam seu caráter invejoso, turbulento e inimigo de quanto é boa ordem. E, onde for acusado pela voz pública de ser cabeça da revolta dos negros forros e cativos, a qual tinha por objeto o massacre geral dos brancos e a instituição do honroso sistema da ilha de São Domingos, sendo como tal pronunciado na devassa a que ali se precedeu por semelhante motivo, cuja pronúncia foi sustentada nessa relação por 4 dos mais inteligentes ministros, tendo sido Cousa Espantosa. É um cidadão normal, escrevendo sobre alguém que chegou a ser importante, mas também fez parte de uma revolta de negros e cativos. Absolvido por falta de prova por outros 4, em cujo número assinou o vencido o juiz relator, cujo voto é sempre de mais peso e consideração em qualquer processo. Sobremaneira digo, maravilhoso que um tal indivíduo, bem longe de procurar por uma nova linha de conduta, fazer esquecer a torpeza do passado, prevalecendo-se do ofício de Rábula, insulta em nome das partes das autoridades constituídas por meio de façanhosos requerimentos e, assinando-se Catão, o chefe de guerrilha demagógica do direito constitucional. Veículo por onde há muitos anos se deprimem e caluniam aqueles que perante o povo, tática favorita de todas as épocas e nações. Então ele está denunciando aí o Antônio Pereira Rebouças, é isso, né, Antônio Pereira Rebouças, de trair a ordem, de ser liderança de um movimento de revolta. Não satisfeito em denunciar Rebouças, como adepto do regime de São Domingos e anarquista, e aí, reparem família, isso é uma coisa interessante, porque existem muitas discussões sobre a questão dos próprios revoltosos, e aí eu não falo só dos brancos nessa época, mas eu falo inclusive dos negros e indígenas, sobre a questão do anarquismo, né? Porque surgem que as ideias revolucionárias elas só vêm quando a Europa vem pra cá, em 1910, 1920 e tal, não sei o quê. Esse relato é de 1828. 1828. E já era acusado de ser anarquista. E a gente não tá falando de alguém que nasceu na Europa. Isso é outra coisa importante. Portanto, essas ideias revoltosas e revolucionárias, elas percorrem toda a construção perante a dominação. Isso é uma coisa interessante. Por isso que quando a gente vai falar sobre, por exemplo, Palmares, Palmares não era socialista científico, de fato não era, mas era um outro modo de produção, era uma alternativa. Que alternativa é essa? Como se constrói essa? Não era socialismo científico porque não tinha a teoria marxista, mas que outras teorias permeavam isso. Eu falo mesmo de teorias não necessariamente escritas, mas até a tradição oral de resistência, de vivência, de cultura, de criação, de desenvolvimento. Enfim, todos esses outros debates que vão se ampliando a partir disso. Então, não é suficiente denunciar a promoção adaptação do Domingos e anarquista, o denunciante mandou tirar certidão de testemunhas de acusação contra o Rábula Baiano. Para pedir tal documento teve de identificar-se Gervásio Batista. No depoimento do processo movido contra Rebouças, uma das testemunhas, o alferes José Sulério de Sá Júnior, depois de acusar vários membros da família Fulon, entre eles um Fulon de Tal, crioulo, casado e morador na povoação de Rosário e Álvares, comandante da Companhia de Henriques, de ter convocado pelos engenhos e fazendas e pretos cativos para, pelo Natal do correntiano, se levantarem contra seus soldados. Termina dizendo que a causa de toda essa revolução é o secretário do governo da província, o pardo Antônio Pereira Rebouças, que dá todo auxílio para ela. É isso. Enfim. Complexo, né, família? Complexo. De igual conteúdo, é o depoimento de outra testemunha e acusação, o capitão Mor José da Trindade Pimentel Branco, morador de seu engenho Bandeira, que reiterou as acusações contra vários membros da família Fulon.
Entre eles o comandante da Companhia dos Henriques que, abre aspas, convocou a pretos, cativos e forros para se levantarem contra seus senhores e os matarem. Fecha aspas. Depois de descrever as falas do Pardo Fuão, ele conclui que sabe mais que por ser público que o secretário do excelentíssimo governo da província, Antônio Pereira Rebouças, é motor de toda a revolução da província, dando todo o auxílio para ela e apaziguando em sua casa todos os revolucionários a que este, já na provação de Laranjeiras, saíra em mangas de camisa, gritando em vozes altas: morram os brancos e queixadas brancas e vivam os pardos e pretos e o sistema de São Domingos. Outra testemunha, que é o capitão Francisco Vieira de Mello, também afirma que Rebouças era o chefe do movimento, pois, abre aspas, lhe dá todo auxílio apaziguando-os nessa casa e fazendo que eles triunfem, fecha aspas. Na mesma linha de acusação, a testemunha, Coronel Sebastião Gaspar de Almeida Boto, depois de insistir sobre a responsabilidade do crioulo Fuão, que tratava de convocar a pretos e cativos, foros para, pelo Natal do Correntiano, se levantarem e matarem tudo quanto fosse branco e aclamarem a República. Declara igualmente que o agente desta edição é o secretário do governo, o secretário do excelentíssimo governo da província, Antônio Pereira Rebouças. E sabe mais que ele testemunha, por ser público, que este secretário de povoação de Legeiras gritar em altas vozes: morram os brancos e os queixadas brancas, vivam os pardos do sistema de São Domingos. Eu gosto de falar mais alto essas partes pra dar essa ênfase, tá ligado? Pra vocês sentirem mesmo, porque é isso que eles estão querendo falar, eles estão querendo falar que alguém realmente, tipo, tá se impondo ali no bagulho, tá ligado? Tá. Ih, caiu a ponta do meu lápis, vou pegar outro. Tem aqui. Droga, eu gostava desse lápis. É isso. Eu não tenho o apontador. Já era, esse lápis ficou com Deus. O coronel Antônio Luiz de Araújo Maciel, depois das habituais acusações ao crioulo Fuão, afirma que ele foi à povoação de Rosário e lá andou com muitos vivas ao secretário do governo e ao bom sistema dele, cujo sistema foi ir o mesmo secretário à povoação de Laranjeiras e andar lá gritando: viva os pardos e pretos do sistema da ilha de São Domingos e morram os brancos. E, desde então, por causa dele, é que há na província revolução. Esse movimento de intelectuais, de pardos, de elementos do corpo dos Henriques, de forros e de negros escravos tinha como objetivo, ou pelo menos propunha aos seus líderes, instalar um governo em Sergipe igual àqueles que os negros instalaram em Haiti. O movimento de Sergipe aconteceu em 1824, tendo o processo contra Rebouças terminado em 1825. Reparem então que a gente tem aí, novamente, uma junção de grupos e povos em prol de um ideal revolucionário. Haiti propunha um novo sistema de produção? Não! Porém, ali a gente já trabalha com elementos, e aí até dentro de uma... eu não vou falar democracia liberal porque a gente está falando de um período antes, a gente está falando do sistema escravista, tá? Mas ele propunha um modo onde certa parte da soberania e de cultura fossem garantidos, ou seja, permitem a existência. Bem diferente do que, inclusive, a democracia liberal hoje, que não quer saber disso, tá? Beber água, família. No entanto, ao que parece, a ressonância da Revolução do Haiti e sua conexão com os escravos, camadas, segmentos e grupos do Brasil, grupos oprimidos do Brasil, não se esgotou neste episódio de Sergipe. Então a gente estava falando de meses depois da Revolução do Haiti, já era refletido aqui no Brasil e começa a ser refletido várias e várias vezes. A gente está falando de mais de 100 anos na frente já, né? A gente está falando de um bom tempo depois. Tanto isso é verdade que, em 1831, 6 anos depois, portanto, daquilo que podemos chamar de o episódio sergipiano, o desembargador encarregado da Polícia da Corte do Rio de Janeiro, Pedro Antônio Pereira Barreto, enviava elucidativo ofício ao ministro da Justiça sobre essa conexão. Diz o policial daquele ministério ter recebido ofício, daí proveniente, relativo aos pretos da ilha de São Domingos que desembarcaram no Rio de Janeiro com missão política. Vai dizer o documento. Relativo aos pretos da ilha de São Domingos, que aqui existem, informo que ordenei ao comandante da polícia a sua apreensão. Essa é a tal tática da polícia utilizada até hoje. Não precisa fazer nada. É um método de prevenção. Você é suspeito, vai ser apreendido, morto, enfim, o que for. A polícia é criada com esse sentido, com esse ofício.
Conseguiu-se prender Pedro Valentim, que residia na hospedeira das Três Bandeiras. Tenho continuado na diligência de aprender o outro, que consta que é clérigo, e fui informado que foi visto ontem na Rua dos Tanoeiros, em meio de muitos pretos, não sendo, porém, encontrado quando foi mandado prender. Como vemos, houve, de um lado, o medo da classe escravista senhorial diante da Revolução Haitiana, e que nós façamos eles tremer novamente, família. Essa é a grande questão. Quando a gente faz eles tremerem de medo, a gente muda a situação. A gente coloca eles numa posição defensiva. Se a gente está morrendo de qualquer jeito, pelo menos que a gente morra com eles na defensiva e a gente atacando constantemente, né? Isso é a síndrome do medo. Mas, por outro lado, não se pode mais negar a existência de uma conexão ideológica, embora imprecisa, e de contatos diretos entre os escravos rebeldes brasileiros e os militantes daquela revolução. É assim que ele encerra essa parte. Enfim, a próxima parte vai se falar sobre a união dos quilombolas com os marrons das Guianas. Então a gente estava no Haiti, né, que é um pouco para cima, e agora a gente vem para as Guianas, que é um cadinho mais perto. Então, vamos lá. União dos quilombolas com os marrons das Guianas. Nesse contexto de uma conexão entre os quilombolas brasileiros com grupos ou com pessoas de outros países, isto é, a conexão internacional da quilombagem, devemos destacar, pela sua importância e pela sua pouca divulgação, a que houve entre os negros rebeldes da região amazônica com os negros da Guiana Francesa e da então Guiana Holandesa, especialmente com os da primeira, da francesa principalmente. Lembrando que a Guiana Francesa até hoje, se eu não me engano, é ligada com o Amapá, né? É só a floresta ali, mas a galera atravessa e pá, não sei o quê. Inclusive surgiu aquele boato de que o Amapá ia ser comprado pela França logo quando o Bolsonaro assumiu, tá ligado? A galera falou, ainda bem que eu não sou mais brasileiro, sou francês e pá. Mas aqui, o Clovis Moura, ele sempre, como sempre, ele busca ir além. Com a conexão com o Haiti e tal, não sei o que, a gente vem em vários lugares e tal, não sei o que. Mas e a conexão com a Guiana Francesa? Vamos apresentar esse bagulho, vamos discutir esse bagulho. O perigo dos marrons das Guianas era uma expectativa permanente das autoridades. Em carta José Venâncio de Seixas para Dom Rodrigo de Souza Coutinho, acho que é Dom, não sei, datada de 20 de outubro de 1798, vai dizer ele: há alguns anos se tem ido formando acima da Vila da Cachoeira um quilombo de negros fugidos e ultimamente se forma outro ainda mais perigoso, a 5 ou 6 léguas de distância desta cidade. A deserção dos escravos tem sido ainda agora mais do que nunca a excessiva e Vossa Excelência não ignora o que tem feito os negros marrons nas colônias francesas e holandesas. O mesmo se pode recear, vindo dos quilombos a crescer, que se não forem destruídos antes que tomem consciência. Portanto, nas Guianas francesas e na Guiana francesa e holandesa já estavam acontecendo fortes revoltas. E o medo era que, pela proximidade desses outros quilombos em contato, eles fossem também. A constatação desse perigo, desse contato entre os negros revoltados do Brasil e os das Guianas é destacada em diversos documentos. Tavares Bastos, analisando não apenas este perigo da união dos escravos rebeldes no Brasil com pessoas ou grupos desses países, nos quais a escravidão não mais existia, a escravidão não mais existia nesse país, afirmou: as províncias do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, limitadas pelos países circunvizinhos, Guiana Francesa, Inglesa e Holandesa e Venezuela, Nova Granada, Peru, Bolívia, Paraguai, República Argentina e Uruguai, em nenhum dos quais se permite a escravidão, são justamente por isso perigos permanentes para a tranquilidade interna e para a defesa do Estado. O fim da escravidão era um perigo para os grandes latifundiários e a burguesia que se formava aqui. Na última guerra com o governo de Montevidéu e na atual com o Paraguai, os chefes das forças inimigas traziam sempre a missão de sublevar os escravos do Rio Grande. E ninguém ignora que este recurso, posto que bárbaro, se fosse eficaz, causar-nos-ia grandes desastres. A escravidão nas províncias, fronteiras, é, pois, na realidade, gravíssimo elemento de fraqueza militar. Além disso, em tempos de paz, a fuga de escravos para os territórios vizinhos e outros fatos promovem conflitos e amarguram algumas de nossas questões internacionais. Ainda há pouca notícia-se do norte e ainda pouco noticia-se
do Norte, a fuga de escravos do Alto Amazonas para o território do Peru e uma considerável evasão de outros do Pará para a Guiana Francesa. Então havia essa constante preocupação dos senhores de escravos, né? Do governo e dos políticos brasileiros sobre as zonas fronteiriças, onde os escravos podiam ficar e usar as fronteiras taticamente para fugir do território nacional. O medo, então, que é colocado pela galera que está no poder desde aquela época, porque muitas deles ainda são famílias que continuam, não é a questão de, putz família, será que a gente não está fazendo errado? Putz família, ó, se tá todo mundo acabando a escravidão, acho que, né, já deu, a gente realmente tem que acabar. Não. O medo deles é que isso provoque revoltas e as revoltas se virem contra eles. Tais fatos criavam problemas diplomáticos com os vizinhos. Porra, que... Ainda vai dizer Tavares Bastos, né? Ele vai escrever assim. As discussões que provocam a extinção dos escravos enviados da fronteira do Rio Grande do Sul, as discussões que provocam a extinção dos escravos evadidos da fronteira do Rio Grande do Sul, as questões têm originado a série de reclamações do governo oriental contra o brasileiro, renovadas ainda recentemente em 1864. As dificuldades de se cumprirem tratados de extradição, o constrangimento que a sua execução produz e os abusos dos rio-grandenses que nas suas instâncias do Estado oriental querem conservar a escravidão, ainda que dissimulada sob a forma de contratos de engajamento com prazos enormes, 10, 15 e 20 anos. Tudo isso conspira para abolir a escravidão na grande província fronteira do Sul. Esse perigo, gravíssimo elemento de fraqueza militar, segundo Tavares Bastos, irá refletir-se mais agudamente na região amazonense. Os escravos fugidos daquela área se deslocarão para a Guiana Francesa, preferencialmente, onde vão ter asilo. Há aí uma conexão muito mais dinâmica do que naquelas áreas fronteiriças de que fala esse autor. Os escravos brasileiros não ignoravam as medidas que haviam sido tomadas na França após a Revolução Francesa, como a abolição da escravidão, a medida que vai ser revogada em relação às suas colônias. Lembrando, Jacobinos Negros é um ótimo livro para começar a introduzir essa discussão. O final dele vai refletir sobre as medidas diplomáticas feitas pela França. Como diz Vicente Salles, quem melhor estudou o assunto, os negros do Pará não ignoraram os sucessivos períodos da história da escravidão dos domínios franceses da Guiana, mas somente após a cabanagem. Calma aí. Pra quem quiser aqui, ó, esse livro da Fundação Lauro Campos e Melo, Cabanagem e Revolução Amazônica, 1835 a 1840, tá? Recomendo. Somente após a cabanagem, quando se refaz o regime da escravidão, que a Revolução Popular havia desorganizado, procuraram fugir mais frequentemente naquela direção. Antes só o faziam em casos extremos, pois lá seriam melhor tratados do que aqui. Sabendo agora da inexistência da escravidão naquela colônia, o Amapá começou a exercer forte atração para os negros das senzalas paraenses. O jornal da época, o Velho Brado Amazonense, citado por Vicente Salles, vai registrar o fato assim. De há pouco tempo, a esta parte, em todas as conjunções de lua, se notava em Macapá o desenvolvimento da escravatura em grupos de 5, 10 e até 12 indivíduos, porque semelhante deserção crescesse, despertaram a curiosidade e o interesse dos respectivos senhores para descobrirem o modo por que tais fugas se praticavam, o destino que tomavam os fugitivos, e feitas todas as pesquisas a respeito, descobriu-se que os escravos se evadiam costa abaixo, para irem demandar o Mapá e daí buscarem guarida em terras de Caiena. O número de negros que fugiam para se livrarem do trabalho escravo era cada vez maior, óbvio. Com isso, porém, não se conformavam os seus senhores e começavam a pedir providências contra o fato. Não obstante, esses quilombos e essas fugas não foram suficientemente combatidos pelos representantes do poder, talvez receosos de uma ação direta trazer problemas diplomáticos. No entanto, os proprietários escravos daquela cidade não se conformaram com a posição do governo e reuniram a Câmara Local, Câmara do Conselho de Delegados, mais pessoas importantes interessadas no assunto. Deliberou-se então que, para atalhar o mal, convinha, sem demora, postar na embocadura do Macapá uma barca guarnecida de força armada, que obstasse ali o ingresso de escravos brasileiros enquanto se dava parte à presidência. E esta dava as providências convenientes como lhe cumpria, e porque não havia dinheiros públicos para sustentar o destacamento, contribuíram os cidadãos presentes.
Aprestou-se e partiu à força para o seu destino, e participou-se o acontecimento do exímio presidente da província. Os senhores de escravos haviam, inclusive, antecipado as medidas governamentais para impedir a fuga dos escravos. O governador respondeu que não reprovava a medida, mas sim a forma como fora feita, e designou um destacamento de soldados em uma barca para substituir aqueles que haviam sido enviados antes. Mas, nem com essas medidas as fugas terminaram. Muito pelo contrário. A França jogava um trunfo importantíssimo. Ela dava guarda aos escravos fugidos como pretexto para criar na fronteira uma área litigiosa que pudesse justificar uma possível expansão territorial francesa. A França ainda se aproveita desse movimento. Ela olha e fala, putz, os negros estão fugindo, eles querem impedir, só que a gente não tem mais escravidão até por causa do modo de produção econômico que mudava, né? Vamos aproveitar e pegar mais território. Cara, olha essa sacada, velho. Olha essa sacada pra ocupar. Enfim, foda, né? Foda. As autoridades de Caiena instruíram os mocambeiros, enviando inclusive emissários para convencê-los do que deviam fazer. Finalmente, em 1885, apenas poucos anos antes da abolição ser decretada no Brasil, deu-se o episódio conhecido como da República do Cunani. Pausa para opinião, perguntas, o que vocês querem falar? Família, vocês estão muito calados hoje, não estou gostando disso. Vocês estão muito calados. Não gosto, de verdade. Não gosto quando vocês falam, gosto quando vocês conversam comigo. Eu sei que, porra, ainda é terça e pá, cansado, babá. Mas eu não gosto disso do mesmo jeito. Inclusive, a gente tá aí quase com 900 seguidores aqui no Olho da Aula na Live. Ah, não, então beleza. A gente tá quase com 900 seguidores aqui, família. Faltam 16 só, caralho. Vocês é foda. Vocês é foda. Então é isso? Posso continuar então? Vocês estão quietos? Irei continuar então, família. Ô, parça. Cadê? Lido, grifado, trabalhado, essa belezura aqui. Eu queria ler Dialética Racial agora dele. Enfim, eu não consegui comprar agora nessa live, mas é o próximo, Dialética Racial e Rebeliões de Senzala, né? Que eu acho que são, inclusive, parecem ser avanços dessas leituras. Sociologia do Negro Brasileiro. Não, de verdade, família, se liga nessa parte aqui, porque assim, é uma das leituras mais dialéticas que eu já vi feitas por brasileiros, tá ligado? Cadê? Não, é a introdução dele, cadê a introdução dele? Aqui é o prefácio, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu vou ler a primeira... Eu vou ler uns 3, 4 parágrafos, tá, família? Já volto para a leitura principal. A introdução do Sociologia do Negro Brasileiro, tá? Esse livro é a síntese de mais de 20 anos de pesquisas, cursos, palestras, congressos, simpósios, observação e análise da situação e perspectiva do problema do negro no Brasil. Os seus diversos níveis, as posições dos grupos ou segmentos que compõem a comunidade negra, a ideologia branca das classes dominantes e de muitas camadas da nossa sociedade. Faz parte também do nosso contato a participação e participação permanente na solução do problema racial e social brasileiro. Primeiro ponto, ele expõe de onde vem a discussão teórica e ele coloca que faz parte, contato e participação permanente na solução do problema. Isso é praxis. Procurar dar resposta a essa problemática em 2 níveis. O primeiro é o teórico. Nele, apresentamos diversas propostas de crítica epistemológica à maioria dos trabalhos de cientistas sociais tradicionais sobre a situação do negro em nossa sociedade. Ele contesta o trabalho dos cientistas sociais, que é muito do que eu e o Chavoso a gente procura fazer hoje com o que a gente tem discutido na USP, além de vários camaradas aí. Procuramos reanalisar algumas formulações
conceituais, já muito difundidas na área acadêmica, sempre ou quase sempre repetidas de correntes teóricas que nos vêm de fora e quase nunca correspondem àquilo que seria uma ciência capaz de enfrentar como ferramenta da prática social esses problemas, sempre escamoteados no seu nível de competição e conflito social e racial. Ele ainda coloca, e a gente vai reanalisar algumas coisas que são tidas pela área acadêmica, não é senso comum, a gente está falando de pesquisadores, mas que não buscam o enfrentamento e a solução desses problemas. E o segundo nível da abordagem procura, através do método histórico-dialético, analisar alguns aspectos específicos do problema abordado, objetivando dar uma visão diacrônica e dinâmica do mesmo até o cruzamento das lutas dos escravos com as da classe operária naquela fase que chamamos de escravismo tardio. Lembrando, em Quilombos e Resistência ao Escravismo, ele dá um nome para o modo de produção anterior como modo de produção escravista. Outro sociólogo, que eu não sei se sociólogo ou se é do direito, acho que é do direito, que vai colocar esse outro nome. Jacob Gorender. O que ele falou agora? A questão desse escravismo tardio, que vai ser a superação do modo de produção escravista e a entrada no modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista carrega o escravismo tardio. O que a gente tem aqui? A escravidão reabilitada. O que Marx vai falar sobre no capítulo 24 do primeiro Capital, quando ele está descrevendo as fábricas? Ele fala de métodos muito próximos aos métodos utilizados na escravidão, quando não iguais, utilizados dentro das indústrias naquela época. Enfim, é muita coisa. O bagulho é o seguinte: Clóvis Moura é uma das melhores leituras de cientistas sociais que nós temos para analisar profundamente modo de produção, sociedade, superação do capital. E nada consegue tirar isso da cabeça. Leiam Clóvis Moura, família. Leiam Clóvis Moura. Voltando agora para nossa leitura atual do Clóvis, né? Que senão a gente vai muito longe e aí fudeu. Mas enfim, inclusive, esse daqui é da perspectiva, tá? E tem o Dialética Racial e Rebeliões da Senzala, que são dois livros que eu quero comprar aí. Enfim, leiam o Clóvis Moura. Utopia de quilombolas e marginalizados. Vamos lá, porque a gente tem que acabar esse texto hoje, senão a gente não acaba hoje. Os quilombolas, juntamente com elementos marginalizados, e é isso que a gente fala, parça, a maior união que pode existir é a união dos grupos subalternos, dos grupos oprimidos, dos desterritorializados, seja em sentido de casa, seja em sentido de comida, seja em sentido de campo, seja em sentido de terra, enfim, tem vários sentidos para isso que a gente pode dar. Fugitivos da justiça ou bandoleiros que se encontravam refugiados resolveram proclamar a República do Cunani. Seu território estendia-se do Oiapoque ao Araguari. Tinha cerca de 600 habitantes e nasceu de um núcleo de escravos fugidos. Outros foragidos da justiça, ao saberem dessa criação, engrossaram ainda mais a sua população. Parça, é essa fita. Convém notar, como informação complementar, que muitos de seus líderes haviam participado da cabanagem. Aliás, seus ex-participantes, referindo-nos a seus componentes plebeu, tiveram uma atuação muito dinâmica e permanente em movimentos assimétricos, como o banditismo político na região amazônica durante muito tempo. Eles vão atuar em vários outros lugares após a cabanagem. Apesar de ter sido formada, de um lado, pela necessidade que os escravos fugidos, marginais e camponeses perseguidos sentiam de se agrupar em um núcleo de resistência social, dando sentido organizacional a essa necessidade, mas de outro, em consequência dos interesses das autoridades da Guiana Francesa, o certo é que a República do Cunani foi uma utopia libertária que nasceu das condições concretas em que os quilombolas e demais segmentos marginalizados se encontravam naquela região. Se a gente está falando da realização de uma utopia libertária, quem aqui conhece a República dos Cunani? Quem aqui já ouviu falar, exceto quando teve contato com esse livro? Quantos lugares discutem a República do Cunani? Quantos lugares vão chegar e vão falar: galera, não é puramente utopia, nós temos exemplos, nós temos fatos concretos.
Um outro mundo é possível. E não é possível porque a gente quer que seja possível, porque a gente crê que seja possível, porque a gente estuda e pesquisa para que seja possível. É porque já foi realizado. Aí que está o ponto. Já foi realizado e é realizável. E não adianta a gente ficar postergando, esperando um momento de condições perfeitas, uma tempestade perfeita para isso ser realizado. A gente tem que começar a construir. A gente tem que lutar para que isso seja construído. Unido aos regatões, que são pequenos comerciantes itinerantes que percorriam o interior do Amazonas, com eles fazendo negócios, chegaram a aclamar como seu presidente o novelista francês Jules Gros, que residia em Paris e que, na própria capital francesa, escolheu seu ministério. Logo depois, porém, foi assinada lei pelo presidente da província, Domingos Antônio Rayol, ordenando sua destruição, o que foi conseguido depois de sucessivas expedições. Então começam expedições para acabar com esse movimento ocorrendo ali. Mas, salve, salve João Azevedong. Puta, muito bom, gostei. Muito obrigado pelo follow e faltam 15 pessoas pra gente chegar em 900, caralho! Então Clóvis Moura continua, agora falando sobre quilombolas, colonos e os mascates. Aqui ele já fala da última fase da escravidão. Vários fatos significativos se verificam no Brasil, no sentido de substituir-se uma mão de obra cativa pelo trabalhador assalariado. Então ele vai analisar essa transição, né, aonde a gente deixa de ter um modo de produção escravista e passa a ter um modo de produção capitalista. Um deles foi a política deliberada de se trazer um europeu apresentado por toda uma política protecionista como superior ao negro. O número de imigrantes que somente São Paulo absorveu em suas fazendas de café e demais formas de atividades comerciais ou industriais de 1827 a 1899 eleva-se a 940.684. Fato importante, família. Uma galera, eu não lembro agora o nome onde eu vi esse texto, mas aqui ó, em 1880, eu vou continuar, vou terminar esse parágrafo aí eu falo. Então a gente teve mais de 940 mil pessoas vindo nesse período. Número bem maior do que o total de escravos beneficiados com a chamada Lei Áurea em 1888. Engana-se quem pensa que, com a abolição da escravidão, os negros foram libertos. Esse processo de injeção de pessoas da Europa e de libertação dos negros dos lugares de escravidão, mas relegando eles a trabalhos ou a posições totalmente marginalizadas e periféricas, é um processo que acontece. O modo de produção escravista não existia. Existia até a abolição, existia um modo de produção escravista, aboliu, pum, capitalismo. Não. É um processo, é realmente uma transição do modo de produção que já vinha ocorrendo. É por isso que um dos estudos mais importantes, que é um estudo que a análise gramsciana permite a gente fazer de uma forma bem brilhante, é um estudo sobre os grupos subalternos e periféricos entre a abolição da escravatura e a Primeira República ou a Era Vargas. O estudo desse período e de como esses grupos subalternos estavam dispostos é um dos estudos mais importantes existentes para a gente entender a formação das cidades, e aí no sentido geofísico, mas também no sentido geopolítico da questão eleitoral, da questão de disposição de pessoas no Nordeste, pessoas no Sudeste, pessoas no Sul e por aí vai. A chegada dessa mão de obra livre e a existência de uma grande escravaria em São Paulo, em áreas onde os quilombos sempre existiram como ameaça, como Campinas, Itu, Limeira e São Carlos, conforme já vimos, criaram mecanismos de defesa da classe senhorial, pois alianças desses dois segmentos explorados, imigrantes e escravos, era fatal ao sistema, ou seria, como pensava. Portanto, existia todo esse medo, e por isso havia uma vigilância muito grande para não permitir a união, e mesmo o estímulo à animosidade entre colonos estrangeiros e escravos. Reparem, se a gente está falando de senhores de escravos, muitos deles não eram europeus. O que contava aí era justamente o caráter de classe. Porque qualquer pessoa despossuída era um perigo para quem oprimia.
As autoridades estavam vigilantes. Em 1865, 23 anos antes de ser assinada a lei do início da República, escreveu o delegado de polícia de Campinas ao presidente da província uma carta na qual diz assim: a escravatura desse município é copiosa. As fazendas estão amontoadas todas, umas nas vizinhanças das outras, e um pequeno número de fazendas assim reunidas pode-se levantar com facilidade uma força de 2.000 escravos, o que é bastante para assolar uma população quase sem meios de defesa. Pondera Vossa Excelência que nessa cidade há muita gente de classe baixa que se liga com a escravatura, dizendo-lhe coisas que podem ser fatais. Por exemplo, que a Inglaterra e o Paraguai protegem os escravos e que os paraguaios nos declaram guerras para libertá-los da escravidão. Entre os indivíduos que assim procedem, figuras principalmente alguns portugueses vendeiros e carcamanos italianos que percorrem as ruas dessa cidade e mesmo as fazendas com vários objetos de lata às costas. Acredito que essa gente baixa, senhores de vendas, assim procedem, não por desejo de uma insurreição, mas por quererem ganharem simpatias a fim de mais barato comprar os seus roubos. Como quer que seja, os efeitos são os mesmos. Tenho preso o italiano por ter sido encontrado no meio de vários escravos discorrendo sobre os motivos da guerra e sobre a liberdade da escravatura. Estou processando por isso. Família, o maior medo do sistema, e isso seria uma coisa fatal pra ele, vai ser um dia que a gente chegar a olhar e falar: mano, vamos todo mundo acabar com essa merda? Afinal, quantas pessoas pobres nós temos no Brasil? Provavelmente mais da metade da população. É claro que é ilusão achar que todo mundo vai fazer isso. Ilusão. Mas quantas pessoas a gente precisaria realmente gritando, tomando as ruas, ocupando os lugares, tomando tudo, pra galera olhar e falar: caralho, faz sentido o que essa galera tá dizendo? E quantas pessoas pensam isso, mas ou não tem coragem, ou enfim, ou não tem ninguém, né, pra criar esses laços, pra discorrer sobre isso? Porque, porra, é muito louco quando você pega metrô aqui em São Paulo, que é um metrô lotado, uma pessoa fala uma indignação e aí todo mundo começa a reclamar. E uma pessoa aleatória fala: puta, é tudo culpa desse governo aí, tudo culpa, enquanto a gente não mudar isso daí não vai mudar nada. E aí você olha e fala: caralho, tá aqui, ó, tá todo mundo sentindo na pele o bagulho, tá todo mundo vendo, tá ligado? E que a gente precisa pra ser um gatilho inicial dessa merda. Pra todo mundo olhar e falar: é isso, foda-se. Por que as polícias que usam a câmera pra não, né, pra ter uma maior proteção, estavam jogando câmera nas caras dos militantes ontem? Parça, de verdade, vou contar o que rolou a primeira vez. Tinham 3 policiais conversando com a direção do ato pra ver pra onde ia seguir. Estavam os 3 de costas, e eu tava de costas pra eles, trocando ideia aqui. Um policial que tava de costas, ele vira, ele olha pra mim, ele vê que eu dei uma virada, e ele vira a câmera pra minha cara assim, faz assim, sabe quando estufa o peito? Porque a câmera fica aqui, e estufa o peito assim. Na hora eu tava de máscara, subi a máscara, virei pro outro lado, chego. O outro, a gente tava numa rodinha assim, né, de uma galera, a gente tinha tirado foto, né, enfim, umas coisas ali, a gente tava trocando uma ideia, pá, não sei o quê. O policial, que tava do outro lado do ato, ele vem passando a câmera assim, vira e volta pra posição dele. Ele foi lá só pra gravar a gente, tá ligado? Pra quê? Parça, minar a militância. É isso. Porque eles sabem que... E aí que corre o perigo. Aí que tá o B.O. Quando a gente tá ali, quando a gente tá propondo alguma coisa, quando a gente tá em luta, parça, é quando eles olham e falam: e aí? Ontem a gente tava em um pouco número. Mas, por exemplo, se ali tá lotado, tá ligado? Se os gritos ali estão fortes, se a gente tá compondo, se a gente resolve atravessar o paredão da polícia. Enfim. E esse exemplo de italiano preso ou discriminado e perseguido por ajudar e pregar a libertação dos escravos não é, porém, isolado. Durante a campanha da abolição, escreve José Arthur Reis: os mascates italianos foram agentes ativíssimos na libertação dos escravos. A gente sabe que essa profissão, hoje quase toda a monopólio dos sírio-libaneses, era um dos primeiros degraus galgados pelos italianos que não desejavam submeter-se ao regime das fazendas, nem que tinham capitais suficientes para se estabelecerem nas cidades. Nessa qualidade, penetravam os mais longínquos recantos do país, principalmente no interior do estado de São Paulo, estabelecendo relações de intimidade com seus fregueses, cuja vida conheciam nas menores minúcias.
Os italianos, conta-nos Eduardo Prado, sempre foram partidários e entusiastas da abolição. Era um pequeno mercador ambulante, um mascate italiano que atravessava a plantação, punha-se em contato com os negros, anunciando-lhes a hora próxima da libertação. Contava-lhes os esforços de amigos desconhecidos que trabalhavam pela causa dos escravos. Às vezes, aconselhava a estes que deixassem as plantações, mas afastava-os de toda a ideia de crime e violência contra os seus senhores. Então, eles vão explorar, vão aproveitar que os escravos já estavam querendo fugir e vão, fazer essa união aí. No entanto, nem tudo era tão conciliador como afirma o autor citado. Em 1884, o coronel Francisco Félix da Rocha Martins, o capitão Antônio Henrique de Fonseca e o italiano de nome Nicolau Schoff foram intimidados a deixar Jacareí por grupos armados, por terem aconselhado os escravos a matarem seus senhores. Em Limeira, foi preso Felipe Santiago, que se encontrava nas matas próximas para mal aconselhar os escravos contra os seus senhores. Em 1887, os senhores de escravos campineiros queixavam-se de indivíduos que incitavam os cativos a fugirem. É nesse clima que o senador Vergueiro inicia sua experiência, querendo alternar o trabalho assalariado com o escravo. Mas o sistema de parceria de Vergueiro era incompatível em sua essência, porque não podia equiparar o trabalho assalariado ao escravo, pois, numa sociedade escravista, para se estabelecer a taxa média de lucro, o trabalho chamado livre teria de ser remunerado no mesmo nível monetário gasto pelo senhor escravo por igual serviço. Isso, em vez de elevar o trabalho escravo ao nível do trabalhador livre, ao contrário, rebaixava deste último de nível ao nível de um trabalho de semi-escravidão. Daí uma série de contradições entre colonos suíços da administração e administração da fazenda, contradições que culminaram com a organização por parte do professor contratado para ser o mestre escola da colônia, Thomas Davatz. Salve, salve, Natasha, seja bem-vindo, camarada! De uma revolta contra as condições a que estavam submetidos. Como não é nosso propósito desse trabalho contar a história dessa revolta dos colonos, vamos analisar a forma através da qual a classe senhorial via a possibilidade, ou melhor, o perigo da união entre esses colonos explorados em estado de revolta e os escravos da região. Pausinha para opiniões e comentários antes da gente entrar em colonos, aliados dos comunistas e dos quilombolas. É quase a última parte, inclusive. É a penúltima. A gente tá acabando. Bom dia, Marcos. Bom dia, gente. Salve, salve, camarada. Tudo suave, família? Tudo de boa? Enfim, pausa pra fazer aquele merchan, família. Eu tenho as redes sociais aí, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. Se quiser seguir a gente lá, onde a gente divulga e discute as coisas de outra forma, tá? Muito importante. Além disso, a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego. Salve, salve, Natasha! 4 meses de inscrição, começo de mês é bom demais! 4 meses, né? 2 voltas, 3 voltas, ó. A última agora. Aí, família, agora eu tô meio tonto, mas tá tudo certo. Muito obrigado pela inscrição com o Prime, camarada. Muito obrigado por fortalecer o projeto, de verdade, família. Aí, ó, família, muito obrigado, muito obrigado. Então a gente tem aí, família, aproveitando, nossa, tá um ânimo, né? Podcast Caverna do Morcego em todas as plataformas. O último episódio foi sobre os centros socialistas, como o Centro Socialista de Ribeirão Preto. E o próximo vai ser discutido com o professor Emanuel da Flon sobre Milton Santos e por uma outra globalização. Além disso, você que não tem Prime, não pode se inscrever aqui e tal, não sei o que, quer me ajudar, sei lá, com 1 centavo, a gente tem o apoia.se/Caverna do Morcego, que é nosso apoio coletivo, e o Pix mpbl97531@gmail.com. O QR Code está logo ao lado, família. É isso. Bora então falar sobre comunista e escravo. Bora lá. É nessa sociedade, dividida por questões estruturais de interesses antagônicos entre senhores e escravos, com a população cativa habituada a fugir do controle da classe senhorial, que o senador Vergueiro tentou a instalação dessa experiência de trabalho de parceria. As professoras Jane Berrance de Castro e Julita Maria Leonor Scarano informam que a campanha abolicionista, o medo do haitianismo, as fugas organizadas e a ativa propaganda agravaram a situação dos proprietários. As sucessivas levas de imigrantes para a província paulista possibilitou que fosse contornada a crise econômica que iria atingir algumas áreas desse país. O livro é A Mão de Obra Escrava e Estrangeira numa Região de Economia Cafeeira. Nesse contexto, as duas alternativas apavoravam os senhores do escravo.
o fantasma do comunismo que assolava a Europa e a junção dos colonos oprimidos com os quilombolas. A documentação dessa particularidade é interessante. Em carta de José Vergueiro, apresentando ao conselheiro Nabuco de Araújo a exposição de seu pai, senador Vergueiro, dirigida ao vice-presidente da província sobre as ocorrências em Ibicaba, lê-se que os colonos declararam que contam com o apoio firme da escravatura, que se unirá a eles apenas dando o grito da liberdade. Calma aí. E que além disso chamarão a si porção de nacionais descontentes, oferecendo a esses os mais altos empregos da república que imaginam. Tomarão para centro de operações a nossa colônia, como oferecendo mais garantias de forças, recomendando a todos os mais não darem a conhecer suas intenções a fim de não serem de pronto suplantados e poderem obrar no momento decisivo. Observo mais a Vossa Excelência que o distrito de Campinas dista poucas léguas, e nelas o número de escravos excede a 20 mil, e estes por várias vezes já tentaram um movimento qualquer. Depois de enumerar as providências que achavam que fossem necessárias para preservar a ordem pública, solicitava o envio, em segredo, de um batalhão de linha com a brevidade possível. Concluí dizendo que, abre aspas, com isto evitará muitas desgraças e ganhará sumo crédito. Fecha aspas. Então tinha todo esse clima de medo. E aí o próprio senador Vergueiro, que é autor da experiência de Bicaba, não vai ficar atrás do que era dito pelo seu filho. Diz que Davates, através de clubes secretos, procurando fervorosamente persuadir os princípios comunistas, talvez inspirados por Oswald, e ativando sua correspondência com todas as colônias para uni-las todas à execução do seu pensamento. Os planos que se tem podido colher dos ditos do mestre em escola e de seus aderentes é estrondoso e impossível de levar a efeito, mas a tentativa pode produzir grandes males. Dizem que podem reunir todos os suíços, todos os colonos alemães e grande parte dos escravos, cuja sorte é pior do que a deles, e também alguns brasileiros descontentes, esperando pôr em arma 5 mil combatentes com que podem senhorizar-se desta província e que depois republicanizarão o Brasil. Então essas revoltas tinham como sentido muito da experiência de revoltas anteriores, mas algumas ideias comunistas que já chegavam aqui. Isso deixava a classe senhorial tenebrosa, né? Porque aonde isso vai parar? Você não sabe aonde vai começar, aonde vai terminar. Você não sabe. Evidentemente, há muito exagero no perigo da haitianização do movimento dos colonos suíços em Ibacaba, como na possibilidade de sua união com os quilombolas. O que não se pode negar é o pavor da classe senhorial ao pressentir qualquer movimento que significasse mudança social da estrutura da sociedade escravista. Convém notar que o Manifesto Comunista de Marx e Engels, que foi publicado em 1848, e já em 1857, os responsáveis pela experiência de Bicaba referiam-se ao fantasma do comunismo. Menos de 10 anos depois, família. Menos de 10 anos. E a possibilidade desse perigo unir-se à luta dos quilombolas no Brasil. Estaríamos nós falando de um possível marxismo quilombola? Ou quilombista? Ou, enfim. Será que é aqui que Clóvis Moura começa a abrir essa tese? Aliás, esse paralelo vai continuar. Quando da votação da Lei do Ventre Livre, em 1871, o gabinete Rio Branco era acusado de governo comunista, governo do morticínio e do roubo, como diz aí, né? Inclusive tal pessoa aí. Segundo Rui Barbosa, certo deputado, disseram que o gabinete Rio Branco havia desfraudado as velas por um, abre aspas, oceano onde voga também um navio pirata denominado A Internacional. Não só o comunismo era medo, como a Internacional também era medo. E o maior medo era a união desse movimento com os grupos quilombolas, com as lutas quilombolas, com os quilombos, com tudo isso que se formava. Fecha aspas. Outras conexões internacionais podem levantar e ou conjecturar, mas exige pesquisas a serem feitas no particular. Cara, esse trecho é um dos melhores trechos do livro, assim, tipo, de longe. Mas o livro todo é bom, né? O Clóvis Moura ele é surreal, ele é bizarro.
É um monstro, assim, tipo... E agora, entrando na última parte, onde a gente encerra Clóvis Moura, sobre a conexão de quilombolas brasileiros com civis estadunidenses, temos referência do contato havido entre eles e membros ou tripulantes de navios dos Estados Unidos em Santa Catarina. Esses tripulantes recolhiam os quilombolas para os navios, a fim de darem fugas a eles, colocando-os fora da possibilidade de serem recapturados. Walter Piazza aborda o assunto e transcreve documentos para a compreensão de tão importante questão. O primeiro é o seguinte: vivendo eu na Caieira, distrito de São Miguel, estabelecido como negócio, sofri ultimamente 45 dias de prisão por ter sido falsamente indiciado por meu vizinho inimigo, Manuel Moreira da Silva Júnior, como um aliciador de escravos para fugirem em navios norte-americanos que ali ancoravam, vindo da pesca de baleias. Fui processado pelo doutor juiz municipal do Termo, por denúncia do promotor público, mas, felizmente, a minha inocência foi reconhecida. E não fui pronunciado, sendo somente o americano Carlos Alter, o qual também, em grau de recurso, foi despronunciado, sendo nas razões de recurso feitas pelo advogado dessa capital, o senhor Manuel José de Oliveira. Luminosamente discutido que não havia crime por falta de provas e, além disso, pela razão de que, não sabendo esse indivíduo remar em canoas, estava verificada a impossibilidade de poder dar passagem a esses escravos fugidos. Assinado Francisco José da Silva Bix, o escravo numa economia mindifundiária, o nome do livro. Comentando essa forma de evasão de escravos, o mesmo autor assim se expressa. O presidente da província entendeu-se com o cônsul dos Estados Unidos por causa de um sistema de evasão de escravos, pois naquela data o baleeiro americano Highland Berry of St. Harbor, isto em 15 de maio de 1868, que, achando-se fundeada no Arcadouro de Santa Cruz, saiu pouco tempo depois, recolhendo a seu bordo 7 escravos aliciados para fugir por outro escravo, chamando o Frutuoso, que se chamava a bordo e que havia 2 anos fugira da mesma maneira. Para perseguir o baleeiro americano, o presidente da província ordenou ao comandante da canhoneira, Henrique Dias, desse caça ao brig, mas este não foi encontrado. Então a gente vai ver várias formas internacionais da quilombagem. Quando uma pesquisa sistemática for feita sobre este assunto, a gente tem certeza que vão ter resultados surpreendentes. De qualquer forma, nas proporções desse livro, que é um livro pequeno, damos as primeiras indicações para um aprofundamento futuro. E é isso. Assim nós encerramos o livro Quilombismo, que vocês verem que não tem uma conclusão efetiva, né? Cada capítulo se segue em si mesmo. Mas essa é a abertura que eu gosto de dar para o pensamento do Clóvis Moura. Eu acho que aqui a gente tem clap. Eu acho que aqui a gente realmente tem um começo de várias teorias e proposições de pesquisas a serem feitas por nós, principalmente os cientistas sociais. Aqui eu direciono bastante, porque assim, velho, eu tô cansado de ter que ler gente branca, gente ridícula, gente dos Estados Unidos, a gente lê teoria fascista, a gente lê gente que apoiou a ditadura e tal, e a gente não tem uma leitura crítica, tá ligado? Mas, como bem lembra Martim Baró, o cientista social que faz parte das lutas sociais, que faz parte da revolução, que faz parte de mudar o mundo, ele não pode ficar preso no método de pesquisa da universidade. A pesquisa dele tem que ser o que tem fora. E a pesquisa dele tem que ter como objetivo a prática social e a mudança. E é isso, família. Com certeza eu relerei esse livro de novo. Essa é a minha releitura, tá ligado? E se tornou muito mais incrível, ainda mais por estar com vocês, tá ligado? Bom dia, Ana Caroline! Tudo bem, camarada? Como você tá? Suave? Enfim, a gente tá meio puto aqui, né? Enfim, a gente acabou de ler o Clóvis Moura agora, tá ligado? Então é nessa fita aqui que a gente tá. Que bom que você tá bem. Eu também tô. Hoje eu tô feliz. Mas pra vocês, assim. Eu fiquei um tempo assim, meio tipo. Enfim, faculdade. Eu tô muito ocupado agora, né? Até contar um pouco pra vocês, mas voltei a militar ativamente. Voltei a construir, a gente tá vendo a questão de grupo de estudo, tô tendo trabalho, tô tendo pesquisa, semana que vem tem prova, tá tipo, muita coisa pra fazer. Eu tô desenvolvendo agora mais um episódio pro podcast, né, tem 2 que já estão prontos, tô desenvolvendo mais um, então já vão ser 3, mas eu voltei a estar feliz com essa produção, com essa construção, com a militância e tá com vocês aqui, enfim, eu tô com gás de novo, tá ligado? Espero voltar a fazer mais lives,
Mas assim, infelizmente a gente não pode. Foguete não dá ré, é isso mesmo, família. A gente não pode largar a questão do real e da situação que a gente tá passando. Mas é isso, família. Porra, gostei bastante da live de hoje. Queria lembrar que amanhã, 8 horas da noite, nós estaremos lendo Salve Mas caiu ou não caiu? Tá voltando, beleza, beleza. Muito obrigado, Ultra Empírico, por seguir a gente, camarada. Seja bem-vindo. Espero que você goste aí de fazer parte da Caverna do Morcego. Enfim. Tá voltando, primeira vez no chat. Salve, 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 salve. Vou repetir. Eu nem tinha terminado, na verdade. Eu vi que caiu antes de terminar. Amanhã, às 8 horas da noite, nós estaremos novamente aqui, lendo Estarão as Prisões Obsoletas. O último capítulo, nós também encerraremos essa questão. Capítulo 6, Alternativas Abolicionistas. Eu espero a presença de vocês, entendeu? Eu vou fazer a divulgação à noite, então lembrem de compartilhar, porque eu sei que tem muita gente, né? Marca Rede Emancipa, não. Rede contra o Genocídio, Desencarcera. Marca essa galera também no Twitter, no Insta, enfim, qualquer coisa pra lembrar isso daí. Essa semana o camarada Kinoko vai lançar um vídeo sobre abolicionismo também. A gente tá vendo assim, aê! Show, da hora! Então já fiquem aí também que vai ter vídeo no canal do Kinoko. Inclusive, se alguém conseguir mandar o link do canal do YouTube dele, e sigam ele na Twitch também, tá ligado? Acompanhem, acompanhem. Bom dia, Langostana, como você tá, camarada? Como você tá, suave? De boa? Enfim, família, a gente já tá meio que encerrando, porque tem coisas pra fazer. Hoje eu vou almoçar no meu tio, não vou almoçar nem aqui em casa, tá ligado? Tá uma correria. Mas eu queria agradecer, real, ó, tô me ligando. Vamos ver quem que é. Alô? Aí desligam. Olha, toda vez é isso, velho. Toda vez é isso. Eu respondo e desligo. Canalzinho do Kinas. Sigam Kino. Sigam. Follow. Mas eu queria agradecer aí. A gente já tá quase com 900 seguidores aqui, família. Puta, é uma honra isso. Lembrando também que a gente passou de 1.900 lá no Spotify, tá ligado? Mas é isso. Pra quem quiser aqui, ó, família, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Podcast. Escrevi errado. Pra quem quiser, todos os links do podcast estão aí, todas as plataformas. Família, muita luta aí. O Chavoso deu uma força, né? Ele fez aquele post lá falando sobre os centros socialistas. Deu uma força. Ó, amanhã 8 horas, tá, família? Amanhã 8 horas. E se você tiver curtindo o projeto, se você quiser ajudar, ou se inscreve aí, ou ajuda no apoia.se/Caverna-do-Morcego, ou ajuda no Pix, mppbl97531@gmail.com. Pô, eu escutei um EP sobre o espaço socialista. Bom demais, parabéns. Muito obrigado, camarada. Muito obrigado, de verdade. Que honra. Mas é isso, vamos fazer a raid pra alguém agora, família? Quem que está online? Vamos ver. A Preta Nerd tá lendo. Ela tá lendo? Não, ela tá estudando. E o Assim disse João, que é outra pessoa que você que tá online, tá jogando Rerun. O que vocês preferem? Vocês que mandam. Pô, obrigado, Carolina também. Obrigado, Augustana. Muito obrigado. Fechou então. Bora lá pra Preta Nerd mandar a raidzinha. Barra raid Preta e Nerd. Então, família, antes de mandar a raid, queria agradecer vocês aqui. Até a próxima, camarada Amanda. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido de verdade. E a gente acabou o livro do Clovis. E, lembrando, último recado. Hoje, depois, eu vou fazer um post agora e mais tarde eu vou lançar uma enquete perguntando se vocês preferem que eu leia As Prisões do Kropotkin às terças-feiras ou às quartas-feiras, tá? E aí eu preciso que vocês respondem. Vai pro YouTube com certeza. Acabando aqui eu vou subir, aí eu vou almoçar no meu tio, na volta eu mando pro YouTube, tá? Então ainda hoje vai sair no YouTube. Grande beijo.
Raid sendo feita, eu vou ver se eu consigo colocar musiquinha só pra vocês terminarem com musiquinha, tá? E é isso. Muito obrigado, família. Amo vocês.